quando a gente conversou aí a respeito do tema, como eu te disse, Uhum. eu estou desde 2006 aprendendo como ter uma versão melhor a cada dia. Porque quando nós começamos a pensar qual seria o tema, e você falou aí da versão, hoje banalizaram tanto, né, essa questão de descobrir a nossa versão, que quando fala, as pessoas ou pensam que é só no emagrecimento, né, uma nova versão, Aham, na verdade, o nosso conhecimento todo dia nos leva a uma nova versão, né, Pauline? sim. Aham. E é um processo, e nesse sentido, eu abri aqui o caderninho, mas a primeira coisa que tu falou é banalizaram, né? Como se a gente fosse passar muitas vezes uma receita mágica, seja o que for Isso, de dentro para fora ou um processo externo também. E não tem essa receita mágica a não ser fazer o caminho, né? O caminhar que se constrói esse caminho. E aí, no caderno aqui da nossa imersão, eu abri agora a primeira página, tá assim, que eu escrevi, né? Foi no dia 18 de fevereiro. Só levamos a outra mulher, no caso, outras pessoas. No nosso caso, a gente tem uma fala muito próxima com outras mulheres, até onde a gente foi dentro de nós. Então, nós só conseguimos levar o outro até onde a gente já caminhou dentro da gente, né? Então, essa sim. busca pela melhor versão, eu já escutei assim também. Tá, mas nessa busca do autoconhecimento, parece que tu tá sempre buscando e não alcança, tá sempre buscando e buscando. Mas é que Exatamente. quanto mais a gente vê, mais a gente se sente preparada para ver também outras questões, né? É, É. eu ia até falar, eu falei, vou primeiro dar uma iniciação e depois para poder falar o que eu vou falar, né? Que justamente isso, nessa questão de falar que sempre precisa se encontrar uma nova versão, nós deixamos de viver e apreciar a Sim. nossa atual versão. E é a Uhum. principal, né? Acredito que assim, quando você vai ter conhecimento, aí você, como você mesmo acabou de falar, vai abrindo, né? Vai expandindo a sua mente e você quer mais. Então, não que você precisa ficar numa busca inconstante, mas se encontrar de uma forma que seja confortável, né? Para você também. Não pensando no outro, só na estética ou só em questão de beleza, mas em questão de conhecimento também. Uhum. Eu tô olhando para baixo aqui porque eu tô anotando alguns detalhes assim para que fique registrado assim e eu oriento, né? Falei isso no início, porque com a fala da outra pessoa, às vezes vem um insight que é para uma ideia que a gente está precisando ou Sim, colocar em prática nesse momento, né? então, ontem, inclusive, eu até conversando com a cliente, ela me disse, né, quando eu emagrecer, porque eu sempre pergunto, era um atendimento nutricional, e eu sempre pergunto, qual é o motivo, né? Qual o motivo dela tá, desejando esse emagrecimento? Qual é o motivo dela? Ela falou para mim que ela queria ser feliz. E Ah, na hora, aquilo assim, né? Eu falei, mas você não precisa estar magra para você ser feliz. aham. Agora você precisa se aceitar como você está, se vivendo o seu momento, e aí sim trilhar um caminhar agora para uma versão que você deseja chegar. Porque, na verdade, muitas pessoas também criam uma versão ou têm uma expectativa de uma versão que não é para ela, de uma melhor versão. O que nós Nossa, precisamos entender sempre, eu sempre coloco, eu sempre vou priorizar a saúde. aham. Saúde física, saúde mental e saúde Saúde. espiritual, que eu acredito que tem que estar alinhado para Uhum. tudo isso. E E aí eu ainda fiquei chocada nesse momento, sabe? Porque muitas mulheres ainda têm esse conceito de que para ser feliz
ou tem que estar rica, ou tem que estar casada, ou tem que estar bem-sucedida no seu trabalho. E ao contrário, durante esse processo que você vai vivendo toda essa sua melhor versão Uhum. e aprendendo a lidar com tudo isso. Aham. E aí é no processo que é o aprendizado, né? Então, no nosso título estava a busca da nossa melhor versão. Então, mas é uma busca sempre com esse olhar para o presente, no sentido, eu estou vivendo Oi, esse processo. Lenise. As Vivendo meninas entrando aí. Vão pegar o esse café, né? E pega o chamar mais gente. cafezinho depois do almoço e vem para o bate-papo. Então, é nesse olhar sempre para aquilo que eu tenho e o que eu estou conquistando, né? Nessa busca. Porque é um caminhar, né? A vida nós estamos caminhando de acordo com aquilo que faz sentido para nós. Então, esse olhar para o presente, né? Daquilo que nós estamos conquistando. Faz sentido? Exatamente. Faz total sentido. Se eu não consigo apreciar o momento que eu estou vivendo, se eu não consigo apreciar a minha vida, eu linko muito. Deus me ensinou, tem me ensinado muito a linkar o emagrecimento, essa busca inconstante, sabe, de se sentir bem, de estar bem, muito com a questão da fé. Em todo lugar que você vai ouvir Deus falando da fé, ele diz para você crer, somente crer. Uhum. E quando nós estamos nessa busca dessa descoberta, desse conhecimento maior, dessas coisas maior, você não deixa de viver feliz ou você não deixa de viver o que você está vivendo no momento para quando você chegar lá. Você vai vivendo como se já tivesse alcançado, só que trabalhando para que esse objetivo seu chegue, né? Se eu quero emagrecer, dando um exemplo aqui agora, o que que eu preciso fazer? Olhar para a minha saúde, né? Uhum. Procurar uma dieta que vai me ajudar nessa questão do emagrecimento, fazer uma atividade física e me nutrindo aí de todas as formas para que eu alcance esse meu objetivo. Sim. Porque, né, não é só eu falar, eu quero uma nova versão, ou você entrar. Aí que eu falei antes um pouquinho da Uhum. questão da saúde. Eu também, eu quero emagrecer, mas aí eu vou ali, eu faço um procedimento rápido, mas se eu não aprender a viver o processo, quantas pessoas nós já vimos que já fez cirurgias, muitas cirurgias bem invasivas, e depois voltaram a ser obesas, a ter problemas emocionais, porque não conseguiram trabalhar o processo, não conseguiram viver o processo, não conseguiram aprender viver essa nova versão. Porque Uhum. tem muitas pessoas que elas têm medo até de emagrecer. Então, se Uhum. ela não trabalha isso até que ela emagreça, ela não trabalha essa questão, quando ela emagrecer, ela vai voltar a engordar. Porque ela tem uma crença, tem todo um medo, tem toda uma situação por trás disso. Uhum. Então, é nesse processo que ela vai descobrindo todas essas questões e quando chegar lá, ela já vai estar preparada para viver aquilo. Quando nós queremos fazer um atalho, seja lá do que for, Uhum. você muitas vezes alcança, né, Pauli? Só que sustentar lá com a saúde, né, seja mental, ou seja lá qual for essa questão da versão que a gente vai estar procurando, em busca, ela precisa estar estabilizada, né? Ela precisa estar preparada dentro de você para você poder viver. Sim. Uhum. Não E sei se foi claro. não, foi super claro, assim, tu foi falando, eu fui construindo na minha mente vários outros exemplos que a gente pode trazer nessa jornada, né? Então, Sim, no teu empreender hoje, tu fala bastante sobre emagrecimento, é o teu processo, e também outras melhores versões daí na vida profissional, né? Na vida emocional. E muitas sim, vezes a gente tá ali agarrada naquela crença e a gente
até quer melhorar, mas está muito confortável e a gente se reconhece muito onde a gente está. Então, no processo de emagrecimento, por exemplo, né? Eu já me reconheço assim, eu sou assim, tá confortável, eu até quero mudar, mas tem uma força que acaba me segurando aqui, né? E olhar para esse objetivo, para essa jornada, muitas vezes fica até muito subjetivo e a gente não consegue nem pensar, mas como que eu vou iniciar, né? Eu trago o exemplo sempre na trilha. Às vezes a gente quer fazer uma trilha, mas é preciso os primeiros passos para que tu consiga fazer a trilha. E esses primeiros passos têm sempre essa questão da jornada. E na trilha também, geralmente, se a gente vai muito rápido, sem olhar para o lado, a gente não aproveita a natureza. Se a Sim, gente vai fica só olhando para a natureza, daí também não dá, porque tem que caminhar, e geralmente você até seguindo um grupo, né? É importante o caminhar também. Então tem um equilíbrio, e até não sei se a Janine está aqui, uma mana maravilhosa, minha psicóloga, ela sempre fala, né? É a dança da vida. Então essa dança, esse equilíbrio, para não ficar nem muito lá e nem muito cá, né? E que nesse movimento, e é uma frase que eu trago bastante também, que o movimento gera movimento, nesse processo, né? sim. E aí É, em tudo, né, Elis? Em tudo. no emagrecimento, nem a apologia de que a obesidade, viver do seu jeito, tá tudo ok, porque não é isso. É Uhum. que a questão de se você está obeso, se você está acima do peso, é entender que a obesidade ela tem lá seus pontos críticos. Até ela é uma doença, né? Que ela tem todo o processo dela. Mas não é ficar no desleixo e nem no excesso, no extremo, querer resolver antes da hora ou resolver a qualquer custo. Isso pode esse custo pode ser sua família, pode ser sua saúde, pode ser N coisas. Mas é um cuidado, é o meio, né? É ali Uhum. entre esse, não vou dizer um desleixo, mas é entre você ficar ali acomodada e também o extremo. É esse cuidado. É nesse momento aí e você tem que fazer várias perguntas, né, para você mesmo. Se é o momento, porque a questão da motivação é difícil. Por exemplo, eu já faço atividade física, eu sempre faço alguma coisa há muito tempo. Só que tem dia que eu não estou com o mínimo motivada para ir, nem um Uhum. pouco motivada, sabe? Então, se você for esperar a motivação para entrar em algum processo de fazer alguma mudança, para ir para uma melhor versão, se é essa sua vontade, é, não vem essa motivação, muito difícil, ou às vezes vem, mas o que que acontece? Na maioria das vezes, nós temos pessoas ao nosso redor, Uhum. né? E essas pessoas, muitos não querem essa mudança. Porque tudo que fala mudar, né? Ai, quando uma mulher fala dentro de casa, ai, agora vai vir vocês vão conhecer uma nova versão de mim. Isso é assustador. Para É. ela, talvez, se ela tiver preparada, não seja mais, se ela já estiver vindo trabalhando isso. Mas quando ela joga isso na família, isso é assustador. Uhum. Porque quem que vai ver? Quem é essa versão? Uhum. Entendeu? Se é uma mulher que está casada, se é uma mulher que tem outros compromissos aí, questão de trabalho, isso é assustador. E inconsciente ou conscientemente, essas pessoas podem querer parar, Aham. Sim. paralisar, porque eu não quero essa nova versão. Eu quero você, eu gosto de você assim, assim tá bom. E se você mudar, eu também vou ter que mudar. De alguma forma, a gente afeta as pessoas que estão em volta. Então, quando você alarde que você vai fazer, eu vou ser uma nova versão daqui para frente, uma conversa assim, uma fala assim, muitas vezes fica assustador. E aí a motivação também no meio disso, como você não tem apoio, você acaba perdendo. Uhum. Uhum. E motivação é um motivo, né, para que a gente Tomação. tenha ação. Então, qual é o motivo, né? E até em processos de coaching, muito né, em processos de desenvolvimento, a gente fala muito, tenha clareza
de qual que é o teu motivo para entrar em ação. Essa clareza vai ser muito mais com essa clareza para que tu possa ter também outros elementos, como a disciplina, né? Outras questões, e até de conseguir se expressar, porque a gente só consegue comunicar aquilo que está mais claro para nós. Então, realmente, o que tu falou é muito real quando a gente começa a mudar, acaba mudando tanto quem está conosco, como também, né, um ambiente que nós estamos. E às vezes assusta nós e assusta também as pessoas. Se a gente não consegue trabalhar essa comunicação, fica ainda mais assustador, né? Então, assim, é É, fácil, não é? Mas é importante para que a gente possa ter clareza dos nossos motivos e, ao mesmo tempo, ter motivos, né, para agir, essa motivação. E aí, trabalhando essa questão da ação, potencializar ação e resultado, né? Para que a gente consiga também ir cada vez mais adiante, olhando esses resultados. E muitas vezes, nessa busca da nossa melhor versão, que estamos aqui com esse título, com essa uhum, pauta, a gente não comemora esses resultados, né? A gente exatamente. nem olhar, porque a gente está sempre tão em busca, olhando lá para frente e os resultados que a gente tem agora. Essa semana eu li uma frase que prosperidade é a ausência de necessidade. Então, assim, às vezes a gente olha a prosperidade como muitas coisas que possam, que Como a gente riqueza, né? Ou abundância. abundância em dinheiro, em, vamos supor, em produtos, em bens materiais, mas a prosperidade é muito mais um estado de espírito onde tu se sente próspera porque tu não tens necessidade, é uma ausência de necessidade. Tudo que tu tens já tá te transbordando. E aí tu se sente, Exatamente. né? Exa- E eu acredito que veio muito na tua fala também em relação à saúde, o que nós já temos e o que disso que a gente já pode comemorar, que a gente já pode se sentir próspera, que a gente já pode se sentir feliz, que foi nessa história que tu trouxe, né? Não precisa emagrecer para poder me sentir feliz. Eu já sou feliz. E aí esse meu processo, essa minha melhor versão, ela só vai me acrescentar e não necessariamente trazer uma felicidade que muitas vezes é uma felicidade até comercial, né? Uma Sim, é positividade tóxica, por exemplo, que a gente fala bastante também. você entender qual que é essa versão que você quer chegar. É a sua versão mesmo? Ou é a versão de uma blogueira que você viu fazendo propaganda, falando, mostrando o que você está acompanhando? Qual é a melhor versão que você está almejando? É a sua? Ou Porque uma se eu. pessoas que estão ao teu redor, que estão te dizendo algo, né? E daí tu Isso, acaba buscando porque estão te dizendo ou disseram, né? Lá na infância também, daquilo que tu escutou sim. como verdade. Sempre está se perguntando, né? E encontrar essa resposta. Qual é a Uhum. versão que eu estou procurando? É a minha? Porque se for a minha versão, por exemplo, uma mulher que é baixinha, né? Que tem quadril, que tem a cintura fina, e aí ela engorda um pouco, ali ela tem, ela tá mais redondinha, tem mais a barriga ali. Ela não pode se comparar com a versão de uma mulher que tem outro tipo de corpo, outro tipo de tudo, entendeu? Ela tem que se comparar com ela. Essa Uhum. versão é dela. Sim. Então eu vejo muitas pessoas assim frustradas, não só com a questão da motivação, né? Como nós já falamos, de não ter alcançado ainda, por exemplo, precisa eliminar aí 10, 15 quilos, mas já eliminou um, dois, tudo bem que parou um pouquinho, mas já eliminou dois, ela não comemora, nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom, só que ela também nunca consegue chegar, porque ela elimina um quilo, aí ela desanima, ela fica frustrada, porque ela já queria ver o resultado dos 10, dos 15. E aí fica um ciclo muito perigoso, né? Vicioso no sentido dessa busca realmente, mas que nunca está satisfeito. E, É.
E isso emocionalmente desgasta demais, né? As nossas emoções, elas desencadeiam, né, no nosso corpo, químicas. E se você não está aí vivendo o seu momento feliz, se você não está bem, você cria um estresse e você não consegue avançar. Uhum. Aham. E aí eu vejo, voltando na tua fala lá do início, a importância da saúde emocional, né, mental, do corpo e espiritual. Porque é um fortalecimento que, quando tu chega, opa, peraí, esse ponto eu acredito que tá um pouco perigoso. Volta e te fortalece, né? Cada um nas suas crenças, mas trazendo esse fortalecimento em todas essas esferas da nossa vida. Porque não adianta, às vezes, eu estar lá muito legal no meu financeiro, se eu não estou me sentindo bem na minha saúde, no meu corpo, né, nos meus relacionamentos, e ao mesmo tempo, ao contrário, né? Então, se eu estou muito bem Exatamente. na minha saúde, mas lá no meu profissional eu não estou me sentindo realizada. E sabe, Elis, que aqui no digital, quando as mulheres me procuram para o posicionamento, não é a ferramenta que a gente acaba vendo, é muito esse emocional, essa saúde mental e espiritual e o do corpo, Exatamente. né? Para que elas se sintam potentes para poder colocar a sua voz no mundo, né? Que é fazer live, é fazer stories, Exatamente. tá? Aquilo que elas têm para transbordar. E então a gente sempre acaba olhando todas essas esferas, porque não. Eu sempre falo, o posicionamento digital ele começa no posicionamento da nossa vida, né? E daí tem uma frase que tá aqui no caderninho até, foi da palestra do Felipe, que ele falou assim, ó, quando não estamos conectados com a nossa voz original, nós damos muito ouvidos para a voz dos outros, né? Então, quando a gente não está conectado com essa, eu acredito com essa motivação interna, né, dos nossos motivos, a gente acaba dando ouvido muito mais para a voz dos outros. E aí é o que tu falou, né? Fica nesse ciclo de qual é a melhor versão? É a que eu quero ou é o que os outros estão me dizendo? Família, mídia que a gente acaba consumindo, né? Sim, é isso Daí mesmo. colocou aqui, ó, escolhendo a vida que eu quero viver, né? Qual é a vida que eu escolho ter, assim? O que que tá É. mais próximo do que... Qual que é a minha escolha, né? Vou falar um pouquinho de mim, da minha Isso. história. Eu vivi um processo de. Eu sempre fui uma mulher, né? Fui magra, não era uma pessoa sobrepeso, obesa. Mas eu passei por vários problemas, luto do meu pai, eu não soube lidar com isso. Eu Uhum, casei, tive filhos, aí vem as adversidades, né, da vida, de trabalho, de casamento, de tudo. E isso foi se acumulando, porque eu sempre fui uma mulher muito tarefeira. Eu tinha que estar fazendo o tempo inteiro. uhum, Talvez para mim, eu estava sempre ocupada fazendo as coisas, sempre, sempre. Era casa, era trabalho, eu sempre tinha que estar fazendo. Eu aprendi assim, né? Mulher boa era mulher trabalhadeira, né? Então você uhum. tem que se. Dá conta de tudo. Isso. E aí, isso me causou um grande dano, porque eu fui ficando doente emocionalmente. E a Uhum, consequência disso foi um grande acúmulo de peso. Por quê? Eu acabava descontando na comida, por mais que eu soubesse o que que me faria bem, o que que me faria mal por um bom período, eu não dava conta de lidar com aquilo, né? É, das escolhas, de tudo. Aí vem as crenças que vem, que você mais ouve, né? Que você ter uma vida saudável é caro, e aí vem aquelas escolhas, aquelas desculpas, e você vai entrando nisso. Bem, isso me custou aí mais de 30 quilos acima. Né? Eu saí aí de dentro de 62, 65 quilos, eu fui parar com 96 quilos. Então, assim, foi uma quantidade de quilos muito grande para mim.
Uhum. E quando eu me vi, eu estava doente emocionalmente, doente no meu corpo, eu já não conseguia fazer mais as coisas que eu fazia no dia a dia, eu me Uhum. sentia feia, aí a autoestima já não, já estava, né, detonada, e Começa você não, a em outras áreas, né? e aí você vai ficando sem saber o que rumo tomar, né? E foi quando eu comecei, que eu falei, um processo. Eu nunca imaginei que eu poderia também deixar de viver a minha versão. Uhum. Porque hoje eu busco uma versão que eu já vivi, mas tem muitas pessoas, Poliana, na verdade, que nem sabem quem elas são. Como você mesmo falou, devido às crenças que foram criadas, foram induzidas a essa pessoa desde pequenininha. Ela Uhum. não sabe exatamente quem ela é. Esses dias eu botei uma enquete no meu stories lá no Instagram se as mulheres sabiam o que era ser uma mulher real. Depois eu coloquei se ela sabia o que é ser uma mulher feliz, né? Se ela era feliz, Uhum. aí fez um trocadilho lá bem. As mesmas que tinham me falado que sabiam que era real, depois elas me falaram que sabia, mas não era, e que também não eram felizes. Então, assim, elas mesmas se confundem na hora de entender o que é ser, porque muitas nem sabem. Nem sabem. Eu, por um bom tempo, eu fiquei sem saber, em busca de algo que, Uhum. na verdade, eu era antes e eu não sabia. Então, nesse conhecimento, né, em curso, em mentorias, em conversas, eu, nós fizemos, nós participamos dessa imersão, que já era um processo já, né, ali, e aí, depois, quando eu vi várias mulheres lá, que eu quis ter contato. Você foi uma delas, que depois a gente não conversava, e eu mandei para você uma mensagem que eu queria fazer uma mentoria com você, conversar. Então, assim, por quê? É entender essa força da mulher, né? Uma para outra Uhum. de conversa. É, Uhum. tem mulheres que é incrível, são impactantes, são pessoas, e isso são pessoas simples, muitas vezes. Eu já conversei com senhoras de sítio, sabe? Mulheres extremamente sábias que me deram assim uma lição de vida. E eu falava, uau, como que eu nunca vi por esse ângulo? Então, assim, a gente precisa estar muito atento. E eu falei, é isso. Eu não quero. O que acontece com a mídia? A mídia nos leva a querer ser uma mulher que muitas vezes nem existe. E Muitas vezes não existe. não existe. Eu digo assim, porque eu não quis generalizar, né? Porque tem Eu, pessoas na mídia, eu acredito que não existe. sim, Né? tem pessoas que elas têm ali um meio, mas, por exemplo, eu vejo mulheres que já passaram dos seus 30 e poucos anos, 40 anos, já são mães, já são tudo, enlouquecidas, querendo viver uma vida de uma garota aí, 17 anos, sabe? De 20 anos, que ela passa com tanta firmeza, com tanta, sabe, força, aquela condição, que ela incorpora aquilo. Só que Uhum. aí é onde precisa entrar a realidade. Claro. Aham. E tu falou sobre a força das mulheres, né? E aí entrou num processo que eu acredito muito e vivo, e também fez parte do meu processo, dessa minha busca, da minha jornada. Eu acredito muito. Voltou. Voltou, hã? Deu só uma. É que assim, gente, é que assim, eu botei limite no meu Insta, né? 2 horas. Mas é óbvio que eu Hum. sempre passo. Mas é uma das coisas que eu acabo trazendo aqui para os meus processos também de desenvolvimento pessoal. E daí eu já tinha dado o recado, 5 minutos, eu sabia que ia acontecer isso. Então hoje eu já fiquei 2 horas aí nessa rede social. Por trabalho, né? E quando eu vejo, acabam me passando, olha só.
E aí eu tava falando sobre a força da mulher, né? De juntas. E quando as Aham. mulheres estão com o mesmo objetivo, coisas incríveis acontecem. É incrível a força da mulher com o mesmo objetivo. Só o que muitas vezes a gente vê são mulheres, cada um nas suas caixinhas, né? Nos seus apartamentos, nas suas casas, passando por processos muito parecidos, processos lindos e processos dolorosos, sem poder compartilhar uma com a outra, sem se permitir compartilhar uma com a outra, né? E aí que tá a grande chave, quando a gente se permite compartilhar, quando a gente traz essa fala, a nossa história, o nosso trabalho, o nosso servir para uma ajudar a outra, coisas incríveis acontecem. Então é muito, quando a gente se conheceu lá na imersão da Ana, é muito lindo porque tinha muitas mulheres, muitas profissionais ali em busca da sua melhor versão. E a maioria para levar outras mulheres também por um caminho diferenciado, né? E Seja agora tem aqui em Cuiabá e agora tá indo para Canarana também. que lindo! Conta um A pouco. jornada feminino acontecendo aqui em Cuiabá também, né? E é Uhum, bem isso que você falou, é levar para outras mulheres também essa, essa, esse apoio, né? Essa ajuda mútua, não é um apoio, porque nós não somos, né? Não se tornamos apoio, mas uma ajuda mútua, né? Quando aham, nós falamos, nós aprendemos juntas também. sim, sim. E nessa jornada, a gente sempre vai buscar, né? Como tu falou, apoio ou inspirações. Então, a gente sempre busca. Vamos supor, a gente está aqui e sempre vai ter alguém iniciando que a gente pode transbordar para mais e mais pessoas. Sempre, se a gente Com iniciou certeza. ontem, né? Se a gente iniciou hoje, tem pessoas que vão iniciar amanhã. E aí a gente vai podendo compartilhar. E essa pessoa que iniciou amanhã um processo, ela já iniciou outros processos. A gente sempre aprende muito compartilhando, né? Na fala, a gente sempre é a primeira a se escutar. E é muito incrível que quando a gente fala, é muito o que a gente precisa ouvir também. Então, tudo que a gente acaba falando e compartilhando, a gente aprende muito nesses processos. E cada profissão, ou cada mulher aqui, que é muito a nossa fala, tem muito para ensinar outras pessoas, né? Outras mulheres. E que todas possam sentir, né? Esse chamado. Porque quanto mais, melhor também, né? Com certeza. A Marta colocou aqui, tá valendo. É verdade, eu também me descobri agora, após os 40. Aliás, nunca fui quem eu sempre quis. E hoje sou. Que lindo, Marta. Que lindo. Para mim não está aparecendo as Tá. mensagens. Não. A Vani colocou antes pura realidade. E a Soí, que Uhum. é minha tia. Parabéns, meninas. Live muito boa. É, Ai, que bom. nesse processo de autoconhecimento também, quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai construindo, né, quem a gente quer ser, assim. Então, a Marta colocou, nunca fui quem eu sempre quis e hoje sou, né? Quem? A Marta? Tá sem som. É, a Marta colocou, tá sem som meu? Tu tá me ouvindo? Eu tô. Você está me ouvindo? Tô. Aham. Sim. Não, eu não estou conseguindo só ver as mensagens, mas não tem problema. Acho que travou aqui para mim, mas não tem Ah, problema. A Marta, não sei se é minha coach, se é minha cliente, mas. Marta Medeiros. Ah, tá. E isso, ela colocou isso não sei, isso eu não sei se é porque ela é tua cliente ou se eu tá sem som. Tá. E aí, nesse processo de. Essa semana aconteceu um fato que eu disse, poxa, mas isso não tá dentro da pessoa, dentro do que eu quero pra mim, sabe? Tipo assim, tá Uhum. longe de algo que eu quero pra mim, dessa minha versão, disso que eu escolho, porque daí a gente tá mais consciente realmente pra escolher. É esse estilo de vida que eu quero pra mim, né? Essa consciência. E eu vejo que isso muito também vai do de tu se permitir e ter tempo,
sabe? E aí vem aquela questão que tu falou no início, ali no meio, que é assim, eu sempre acreditei que a mulher, ela tinha que ser a mulher trabalhadeira. E daí a mulher, ela começa a pegar muitas coisas para fazer, muitas, 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 as coisas dela, as coisas da sociedade, as coisas de casa, e não tem esse tempo de se dedicar para essa jornada, sabe? Desse processo, assim. E a sociedade, ela incentiva isso, essa mulher que está sempre correndo. Ai, tá muito uma correria, sempre correndo, 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 correria. E não tem esse tempo hábil, esse tempo de se escutar, que vem muito do feminino, da energia do feminino, de sentir, sabe? De o que que eu tô sentindo, o que que eu quero para esse processo de desenvolvimento pessoal, né? O que que acontece? Você falando aí, eu estava aqui lembrando. Por que que eu me tornei assim? Eu aprendi com minha mãe sempre casada há mais de 40 anos, meu pai. Então, eu aprendi com ela que uma mulher boa era aquela mulher, aquela dona de casa, que lava, passa, cozinha, assim, né, perfeitamente. Só que tudo bem que isso poderia ser em outro tempo, né? Hoje, isso é ótimo para que você saiba fazer, para que você consiga conduzir a sua casa, mas você não é obrigada. Minha mãe, por exemplo, desde a hora que ela acordava até a hora de dormir, minha mãe estava limpando casa, faxinando, lavando louça, limpando comida. Tinha mais pessoas dentro da casa, mas ela não dividia as coisas, porque ela aprendeu na casa dela que mulher boa era trabalhadeira. Então ela trabalhava porque ela queria se sentir uma mulher, uma Uhum. pessoa boa, uma mulher boa. É. Uhum. E só que ela não foi trabalhar para fora, ela continuou dentro de casa. Então, quando chegou a minha vez fazer igual o outro, eu já estava com essa carga, essa necessidade de ser uma boa mulher, Aham. lavar, passar, limpar, cozinhar, Uhum. tá? Só que daí eu vim com uma outra situação. Eu também queria ser uma profissional. Eu também queria ter uma empresa, fazer alguma coisa. Então, eu Aham. fui ter um comércio. Eu tive um comércio por 13 anos. E aí, eu passava, o que que eu fazia? Quando eu era solteira, eu trabalhava igual uma doida no trabalho, com funcionário, com tudo, era o tempo inteiro fazendo as coisas. Quando eu chegava na minha casa, final de semana, eu ia faxinar final de semana inteiro, porque eu não me sentia ali merecedora de ter alguém para fazer aquilo, sabe? Eu não conseguia enxergar esse lado. E aí eu já tinha duas obrigações para ser uma boa mulher, uma boa pessoa, né? Uhum. E aí veio a terceira, que foi um casamento. E aí veio a quarta, que é ser mãe. Como é que você faz, né? Ser a dona de casa perfeita, ser a empreendedora perfeita, ser a mãe perfeita, a esposa perfeita e não distribuir trabalho para ninguém, porque você tem que fazer, porque senão você não é tão boa, você não dá conta. Aham. E aí, quando veio toda essa sobrecarga, né? E aí que você precisa aprender a saber e agora? Porque nós Uhum. aprendemos que tem que ser assim. E na verdade, tudo é dividido, né, o Pauliano? Não vou dizer que nós vamos medir força. Eu não sou a favor dessa questão de medir força com o homem. Eu nunca vou medir força com meu marido. Porque Uhum. ele tem a força dele e eu tenho a minha. Uhum. Aqui nós medimos respeito. Eu quero Uhum. respeito, um equilíbrio nesse sentido. Eu nunca eu quero ter meu tempo para fazer minha unha, para me cuidar, para fazer minha atividade física, mas para Como ele ser. dele, né? Hã? Como eles também têm o tempo para Sim, um ter sim. mais que o outro, né? Eu E quero aí, ter um tempo para estar com meus filhos também, para estar com ele, um tempo de qualidade. E claro. isso, se não der tempo da casa estar impecável, tá tudo certo. Eu não sou menos mulher por causa E, disso. e aí, sabe, Elisa, é muito bonito porque é bem o processo de buscar a nossa melhor versão daquilo que faz sentido para nós.
independente daquilo que eu escuto, independente daquilo que eu aprendi, mas eu estou dando voz ao que eu quero realmente. Dizer, não, peraí, nesse processo, o que que eu decido, né? O que que eu posso distribuir? Tá pesado? O que que eu posso fazer? Porque, infelizmente, tem pessoas que estão tão ocupadas que acabam não se questionando com tudo isso, com todas essas Sim. informações que foram recebidas, né? Porque são informações, tu escolhe se tu quer seguir nesse processo ou não, né? E não é A, a, fácil as eu escolhas. penso que nossa geração é que está tendo noção do que o autoconhecimento é o caminho para a felicidade. Podemos continuar fazendo de tudo, mas cada um no seu tempo. Sim, lindo, Mari, é bem isso. Eu acredito muito também. Você te botou perfeito. Porque a questão é, eu estou fazendo porque eu escolho ou porque me disseram que é para ser feito, né? Uhum. Aí, nesse processo, eu olhar e dizer o que que faz sentido para mim. Porque senão a gente entra na síndrome da Mulher Maravilha, né? E é muito, muito forte isso, porque quando a gente faz todas as atividades, o desejo de ter controle de tudo também. Porque daí a gente tem controle de tudo que a gente está fazendo. Porque é que para você dar conta de fazer tudo isso, Mari, vem aí, você esquece da Mari, Pauliane, você esquece da força, você deixa de ser aquela mulher que, né, que muitas vezes eu gostaria de ter sido mais delicada, mais tranquila, e aí vem aí, eu tenho que ser, né? Braço É, forte, eu tenho que ser a energia masculina 24 horas. Eu e me não. torno aí, né, uma mulher que é mais forte do que eu quero ser. Aham. É, porque a energia masculina e feminina que há dentro de nós, né? É importante esse equilíbrio. Só que passamos por muitas coisas na sociedade onde a energia feminina ela foi muito negada e o homem ele tem essa energia feminina e é lindo ver quando o homem ele trabalha essa energia feminina nele, como quando a gente trabalha a nossa energia masculina, mas no equilíbrio, né? E a energia feminina, ela traz muito essa questão do acolhimento, do descanso, de se respeitar, de maternar, né? Empatia, né? E aí as nossas ideias, os nossos projetos, os nossos trabalhos, eles também precisam dessa energia para que eles possam ir para o mundo. E aí a gente está querendo ainda guerrear, né? Ir para a guerra. Exatamente. Eu fiz E, um post, eu fiz e, um post que eu vou colocar daqui a pouco, exatamente sobre isso. Você não precisa ser guerreira. é, tá tudo certo, tá tudo bem, muitas coisas já foram feitas. A gente pode ter o processo do descanso e o processo da conquista, né? Como um homem Exatamente. também, para descanso e conquista nesse equilíbrio, né? E não excluir uma energia da outra, né? Ou um processo do outro. E aí eu acredito que a gente até chega, e estamos aí praticamente no final da nossa live, né? Foi muito Sim. enriquecedora. Opa, já me gaguejo tudo. Mas nesse processo da busca, porque se nós não estamos na busca, se nós não estamos com esse nosso olhar em querer ser a nossa melhor versão e já se sentir, a gente fica, lava as mãos, Estagna, né? Fica é, estagnado, paralisado. disseram que é para ser e tá tudo bem, vai indo como dá. Mas aí quando a gente Exatamente. traz esse nosso olhar para nossa busca, para essa nossa forma de ser a nossa melhor versão, acredito que vai virando essas chaves, né? E é em tudo, né? O meu casamento tá sem graça. Mas por que que tá sem graça? O que que tá acontecendo? Uhum. É bom para você abrir a sua visão agora e entender o que que tá acontecendo. O que que você pode fazer? Porque o que que muitas pessoas fazem? Troca de pessoas. Mas e aí, se o problema está com você, com a outra pessoa também não vai funcionar. Uhum. E quando você abre, né, essa busca que você está falando, em tudo vai funcionar.
Ah, eu quero uma nova versão, porque meu corpo não tá bom. Ah, legal. Então, onde você quer chegar com o seu corpo, né? Uhum, Até onde você quer ir? E encontrar um equilíbrio, né? Saudável em uhum. todos. Lindo, gratidão, Elis. A tia Ser colocou a tia Flor também. Equilíbrio, empatia e respeito são tudo mesmo. Sim, Exatamente. pelos outros e para nós mesmas, né? Por Porque às vezes amor, né? Amor próprio. amor próprio. E a tia Flor colocou, muito bom. As tias aqui. Lindo, que bom que É, vocês. infelizmente aqui para mim não está aparecendo. Não sei se travou em algum momento, não estou conseguindo ver É, nada. essa, coisas do Insta, né? Acho que dá É, uma errada mesmo. Elis, é, então, por estar aqui, por ter aceitado esse convite. Fico muito feliz de estar junto contigo na jornada. E foi através da nossa busca, cada uma na sua busca pessoal, que nós nos conectamos, né? Então, exatamente. que a gente possa se encontrar na próxima imersão. Tô louca para fazer Pois outra. é. Ou em outras, né? Ou em outras da vida, é. Que você possa vir para o sul, que eu também vou aí te visitar. Conta Isso comigo, aí. possa crescer juntas. Eu que agradeço, Paulo. Você é uma pessoa muito especial, você sabe disso. Ah, E aquela mentoria que a gente fez foi muito legal, foi muito bacana. É, me fez ver várias coisas que foram conversa, né? Foi uma live nossa aí que valeu demais. E, e eu aconselho aí, ó, que tiver alguma mulher querendo mais uma nova versão, ou venha participar do Jornada Feminino, se for aqui por Mato Grosso, ou faz a mentoria aí com a Pauliane. é isso aí, juntas, né? Juntas no processo, assim, eu Com acredito muito certeza. nisso, porque vai abrindo, né, portas, conexões, e a gente vai colocando em prática, vai sentindo. Então, eu fico muito feliz. Quando eu vi o teu círculo, né, acontecer, sair do papel, assim, eu acho que é incrível, assim, a realização da outra pessoa, a gente se realiza junto, e uma dá força para a outra, né? Então, Exatamente. um beijo. Obrigadão, viu? Um beijo para todos que participaram aí. E um Tchau, Paulo. pessoal de Mato Obrigada. Grosso também. Beijo. Tchau.